Mesmo na China, né, o presidente Temer não se esqueceu de Janot, viu, Andreasa? Eu vou passar a bola para você. Após uma reunião com empresários em Pequim, nesta quinta-feira, o PMDBista comentou a rejeição do pedido de suspeição contra o Procurador-Geral da República e mandou um recado. Ele disse o seguinte: o que não se pode é manter o silêncio sobre Janot. Continua no radar, né, Andreasa? Bom, eu faço a minha parte, né? Não obedeço ao presidente Temer, mas não fico calado. Só que eu sou jornalista, né? A gente aqui faz análise. Então, se tem alguma coisa que nós achamos estranha, que nos incomoda, que parece insuficientemente informada, nós cobramos e nós falamos a respeito. Não é o papel do presidente da República. Sinto muito. O presidente da República não manda recado, não faz esse tipo de sugestão. O que ele quer dizer com isso? Não podemos ficar calados a respeito de Rodrigo Janot. Bem, se ele não pode ficar calado, é melhor que fale, né? Não mande recado. Então, o presidente da República, lá na China, né, fala. O que você sabe sobre o Janot? Qual é o problema? Qual é a sua tese a respeito? Esse tipo de especulação significa fazer exatamente aquilo que se critica no Janot. Anunciando, aliás, em tom de ameaça, anunciando que tem flecha, que o arco está armado, que tem munição, que até o final vai atirar, anuncia. Aliás, vocês vejam, quando um procurador-geral da República anuncia a pretensão com antecedência de apresentar outras denúncias, ele, de alguma forma, trabalha contra o seu trabalho, né? Trabalha contra a sua função. Ele prepara... no caso, evidentemente, o seu inimigo, porque ele é inimigo do Michel Temer, o Michel Temer é inimigo dele, ele prepara aquele em quem está mirando para se defender. Nesse debate aí, é preciso dizer que tanto o Michel Temer está equivocado no tom, para ser justo, quanto o Rodrigo Janot. Está errado. Se ele tem alguma coisa para dizer... contra o Janot na condição de presidente da República, ele vem e diga claramente, e não pode ser ameaça, não pode ser ilação, ele é presidente da República. Da mesma forma o Rodrigo Janot. Madu. Pois é, nós chegamos a um ponto tal que as relações entre os poderes, né, e entre órgãos do Estado, passam a ser quase discussão de lavadeira, ou novelinha de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. É patético, como o Andreasa falou, o presidente da República, né, lá na China, com esse tipo de preocupação, quer dizer, a sensação que está, o corpo dele está na China, mas a orelha dele está aqui no Brasil, e ele parece estar assustadíssimo. E ele ficar alimentando essa picuinha aí, pessoal, com o Rodrigo Janot e vice-versa, justiça seja feita, né? Isso mostra até a que ponto chegaram as nossas autoridades e como elas levam em consideração os destinos da República, os destinos do país. Isso aqui é extremamente preocupante, né? Esses são sintomas, esses sintomas é que são graves, né? Isso denotam a pequenez das pessoas que estão à frente aí do Estado, do aparelho do Estado, e são essas pessoas que estão encarregadas de tirar a gente dessa arapuca que a gente está metido. E daí é que a gente não vai sair mesmo, né? Vamos continuar atolados. Usado que eu não entendi essa fala do Temer como uma ameaça ou ele querendo dizer... Não, picuinha, Vera. Vem aí o que eu sei sobre você. Eu acho que ele estava querendo dizer que não pode ficar calado numa justificativa à própria petição apresentada pelo advogado dele que pediu a suspeição do Janot. Eu acho que ele está justificando o fato de ter pedido a suspeição do procurador, dizendo que não pode ficar calado contra o que ele considera perseguição, motivação política, a tal da obsessão persecutória que ele fala que o Janot tem contra ele. Então eu acho que ele estava se referindo a isso, porque ele estava dizendo justamente que o seu advogado vai recorrer ao pleno para que seja analisada a suspeição do procurador, que ele não vai desistir disso, porque ele está
ao meu ver, o que ele está querendo dizer é que ele está convicto que é alvo de uma perseguição por parte do Janot. Foi assim que eu entendi a fala dele, mas é visível que ele está preocupado, que ele está com a cabeça aqui, embora o corpo esteja na China, como falou Marcelo Madureira, mas eu acho que não senti esse tom de ilação. Eu acho que tá claro, ele foi muito claro na petição sobre o que ele tem a dizer a respeito do Janot, né? Alguma coisa, Andreas, eu posso pular? Eu acho que a Vera tem toda a razão. Então, eu queria concordar com ela. É evidente que ele estava se referindo claramente à arguição de suspeição contra o procurador-geral, mesmo sabendo, todos nós sabíamos, nós falamos aqui no programa, de que muito dificilmente seria aceito. Então, foi uma ação política. Então, houve a recusa, como a Vera disse, ele reage a isso, mas aí entra um pouco da minha visão. As coisas, o tempo passou, né? Nesse ínterim, desde o momento em que ele lançou suspeição contra o Janot, houve a delação do Lúcio Funaro, prestes a ser homologada, houve, no momento em que ele arguiu a suspeição contra o Janot, a segunda denúncia estava virtualmente morta, né? Ninguém acreditava que ela viria. Então, desde então, isso mudou. A segunda denúncia ganha corpo, a delação veio. Então, essa fala dele tem, em grande parte, sim, fundamento no que a Vera disse, mas acho que tem também um olhar já sobre o futuro, sobre o que vem.